Nós estamos numa série de mensagens chamada Espírito Santo. E hoje eu vou estar falando sobre um dos assuntos que mais pega, né? Que há mais divergência de opinião, difícil de interpretação. Eu vou estar falando acerca dos 9 dons. Não que haja só 9 dons, mas acerca dos 9 dons registrados em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11. Então, coloca para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vou estar lendo e vou estar dissertando para depois entrar na mensagem. Então vou investir um bom tempo aqui dissertando o texto, para depois eu poder dissecar esse texto na medida do possível, né? Paulo começa falando para uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma igreja grega, né? Uma igreja que ficava na Grécia, uma igreja com princípios e origens pagãs, que acabou trazendo bastante desafio para Paulo, para a liderança de Paulo. E ele, em cada capítulo dos 16 capítulos de 1 Coríntios, você vê Paulo tratando um tipo de problema que a igreja estava tendo em tratar determinadas coisas que Deus estava colocando na igreja. Nós temos muita dificuldade, irmãos, de administrar de maneira correta aquilo que Deus nos dá. E Paulo começa falando acerca dos dons espirituais. Essa palavra dom aqui no grego é carisma ou charisma, que é a mesma palavra hebraica usada para graça. Então dom é presente, é graça. Paulo está falando que acerca dos dons, então um dom é Deus te dando um presente para você presentear, é Deus te dando para você doar. Tudo aquilo que Deus me dá como dom não é para mim, irmãos, não é para parar em mim, não é para satisfazer meu ego, não é para criar fã-clube, é para eu servir. Dons são ferramentas, amém? Até aqui tudo bem? Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, ignorar aqui não é não saber a respeito, porque Paulo sabia que a igreja sabia acerca dos dons espirituais. Tanto que ele fala no capítulo 1, versículo 7, que não faltava nenhum dos dons para aquela igreja. Só que Corinto era a igreja mais cheia do Espírito Santo, mais efusiva no Espírito, com todos os dons, algo que ele não fala para nenhuma outra igreja, nem para a Galácia, nem para a igreja da Galácia, nem para a igreja de Colossos, nem para a igreja de Filipos, nem para a igreja de Roma, só para Corinto. Ele fala que tinha os 9 dons. Então Paulo não estava falando aqui de uma ignorância de não saber, mas uma ignorância de não saber o propósito daquilo que sabiam, ou daquilo que tinham. Não saber qual era o propósito do funcionamento, não saber que o dom é simplesmente uma ferramenta de serviço. Então, irmãos, existem hoje alguns cristãos chamados cessacionistas, principalmente a presbiteriana tradicional. Eles acreditam que os dons cessaram com a morte do apóstolo João, ou seja, com a morte do último apóstolo. Esta é uma visão cessacionista, ou seja, não é para hoje mais. Falar em línguas, profetizar, não é para hoje mais. Curar. Versículo 2, por favor. Diz assim: vós bem sabeis que eram gentios. Paulo está dizendo: Corinto, vocês sabem que vocês eram pagãos, vocês eram gentios.
Vocês eram de cultura helenista, de cultura grega. Vocês adoravam a mitologia grega. Vocês prestavam culto a criaturas que não eram Deus. E ele disse: olha, vocês sabem que vocês eram gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Ele estava dizendo: os pais de vocês acabaram direcionando vocês para a idolatria de ídolos mudos. É interessante que Paulo não fala ídolo aleijado, sem mãos. Ele não fala ídolos cegos e nem ídolos surdos, como o salmista fala no Salmo 115, ídolos que têm boca mas não falam, têm ouvidos mas não ouvem, têm mãos mas não apalpam, têm pés mas não caminham. Paulo fala simplesmente ídolo mudo. Por quê? Paulo estava dizendo: vocês sabem que os deuses que vocês serviam não falavam com vocês. Mas Paulo estava dizendo: o Deus que vocês abraçaram agora, chamado Jesus, Ele fala com vocês. O Espírito Santo fala com vocês. Ele fala, irmão. Quando Deus não fala audivelmente, Ele fala por sinais. Isaías, capítulo 9, capítulo 1, capítulo 7, versículo 14, diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Então Deus fala por sinais. Jesus disse, né? O sinal da minha ressurreição é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então, querido, Deus fala. Deus fala, Ele nunca deixou de falar. Diferente dos ídolos da igreja de Corinto. Versículo 3 diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ninguém consegue declarar Jesus como Senhor da sua vida, senão como convencimento de que o Espírito Santo convenceu do juízo, da justiça e do pecado, para que ele declare Jesus como Senhor. Então é o Espírito Santo que nos conduz ao senhorio de Cristo. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais você será conduzido a uma obediência intencional ao senhorio de Cristo na sua vida. Versículo 4 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui Paulo tenta resolver um dos grandes problemas da igreja de Corinto, que era o problema da imaturidade. A igreja de Corinto era uma igreja imatura, por isso que Paulo precisou falar, no capítulo 3, versículo 2, olha gente, eu estou dando leitinho ainda para vocês, eu ainda estou dando leitinho para vocês, ou seja, eu estou tratando vocês como crianças. Irmãos, a imaturidade é uma das coisas que mais prejudica nós acessarmos aquilo que Deus tem para nós. Por isso a Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que enquanto o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, ele não vai ser tratado de maneira diferente. Ainda que um filho seja herdeiro daquilo que o pai tem, mas se ele não tem maturidade, maioridade, ele não vai poder dirigir o carro do pai, ele não vai poder acessar a sua herança. Então, quanto antes eu e você amadurecermos, sairmos do playground espiritual, antes nós começaremos a acessar aquilo que Deus tem para mim e para você. Ou seja, Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você para não estragar a bênção que Ele já tem preparada para você. Amém? Então por isso que Paulo fala de 3 diversidades, porque só pessoas maduras entendem a diversidade. A religião tentou nos uniformizar, irmão, todo mundo com o mesmo uniforme, com a mesma roupa, com o mesmo padrão estereótipo. Por quê? Porque estava nos infantilizando. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus há liberdade. E se eu sou liberto, eu sou livre para saber o que é pecado, irmão.
Então eu começo a entender que Deus trabalha na adversidade. Deus não vai, irmão, usar todos da mesma maneira. Então ele fala do quê? De três coisas, de três diversidades. Primeiro, de dons, versículo 4, de ministérios, versículo 5, e diversidade de operações. Paulo também estava tratando de um outro problema da igreja de Corinto, que era o quê? Problema da divisão, e por isso ele fala: gente, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Então nós não estamos trabalhando cada um para o seu ministério, nós estamos trabalhando todos com propósito convergente, nós estamos trabalhando de forma convergente para o mesmo propósito. Paulo enfrentou muita dificuldade com essa igreja nesse sentido, de divisões. Uns diziam: não, eu sou do Paulo, eu gosto da teologia. Aí outros diziam: não, eu sou mais simplão, eu sou do Pedro. E outros diziam: não, eu sou do Apolo, que é um erudito mais profundo no grego, no hebraico. O Apolo, ele era um rabino de Alexandria, que era um dos centros culturais de mais intensidade no ensino. E aí tinha um quarto grupo, que era o pior de todos, dizendo: não, eu sou de Jesus, eu não sou nem do Paulo, eu não sou do Apolo, não sou do Pedro, eu sou de Jesus. Esse era o pior, porque esse grupo não se submetia à autoridade lideracional na igreja. Esse grupo não se submetia, irmãos, a princípios de obediência a uma liderança. Então Paulo precisou tratar desses problemas para que eles pudessem fluir no Espírito. Versículo 7, por favor, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o dom nunca opera na vaidade da individualidade. Escreva aí, irmão, poste aí: o dom de Deus nunca opera na vaidade da individualidade, ele sempre opera na utilidade da coletividade. Dom não tem a ver comigo, tem a ver com nós, tem a ver com a edificação de um corpo, e não com o destaque de um membro. Amém? Versículo 8 até o 9, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme Ele quer. A soberania dEle. Amém? Então a nossa função, irmão, é buscar os 9 dons. Mas a função do Espírito é dar o dom para quem Ele acha que Ele precisa dar. Porque Ele é Senhor. Pastor, por que 9? Porque 9 na numerologia bíblica fala de frutificação. Por exemplo, quantos meses tem uma gestação? Quantos meses leva uma gestação completa e orgânica para desenvolver um fruto no seu ventre? Quantos meses? Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala de quantos gomos do fruto do Espírito? Fala para mim. 9. Sempre 9 fala do que? Frutificação. Pastor, por que 3? Porque o 3 na numerologia bíblica fala da triunidade de Deus. Em 1 João capítulo 5 versículo 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. O 3 fala não da nossa triunidade, mas da nossa tricotomia humana. Nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia também fala de 3 infernos: o Hades no Novo Testamento, e Seol no Velho Testamento, é o mesmo nome. Geina e Tártaro, são 3 infernos. Um dia eu prego sobre isso.
A Bíblia também fala de 3 céus, 2 Coríntios, no capítulo 12. O céu atmosférico, o céu planetário e o terceiro céu. Paulo fala que ele conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Se existe o terceiro, é porque existe o primeiro e o segundo. Então o 3 na Bíblia, irmãos, é muito profundo. Então a Bíblia fala aqui de 3 seções nesses 9 dons. 9 dons que se subdividem em 3 seções. Primeiro, 3 dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom de discernir espíritos. São dons de revelação. Dons de poder também são 3, que são o dom da fé, o dom de operação de maravilhas e os dons, que é o único que está no plural, o de curar. Também dons vocais ou dons verbais, que é a profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Então subdivide nesses 3 grupos. Existem 2 extremos na ignorância quando se refere aos dons. Por isso Paulo começa o versículo 1 do capítulo 12 dizendo: irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A palavra ignorância na etimologia hebraica quer dizer trevas, enquanto que a palavra conhecimento na etimologia hebraica quer dizer luz. Quando você vai trazer luz de um assunto, você diz: vou trazer uma luz aqui, ou seja, conhecimento. Então, muitas pessoas por ignorância acabam evitando os dons, acabam ignorando os dons. Quem se converteu aí, quem tem mais de 30 anos de fé, assim, para não declarar a idade, dá uma piscada forte aqui para mim então, só para eu saber assim, mais de 30 anos, dá uma piscada assim. Você sabe que naquela época, irmão, você pisava na bola, você já ia para o culto meio andando de lado assim, porque você já tinha medo que alguém levantasse em profecia e te denunciasse. Claro que existia um exagero, existia uma falta de nortear o profeta algumas vezes também. Então, muitas igrejas modernas têm ignorado os dons. E eu mesmo, eu devia pregar mais sobre isso, trazer mais clareza no domingo à noite. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 18, que não havendo profetas na igreja, ou não havendo profecia, o povo se corrompe. Então tem que ter dons, uma igreja ela precisa fluir nos dons. Se você não tem orado por dons, eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai começar a orar mais por isso. E existe o outro extremo, o primeiro ignorar, e o segundo endeusar, mistificar. Tem gente que endeusa alguns dons da igreja, acha, pastor, eu acho que o profeta é mais importante. Não, eu acho que o mestre é mais importante. Não, eu acho que o pastor, não, o evangelista, não, o apóstolo. Irmão, todo mundo é importante, e quando faz no Espírito, tudo é relevante no reino de Deus. Então, o resultado, ele é sempre extraordinário, mas a operação dos dons é muito simples, irmãos. Não tenha medo de buscar os dons. Pastor, mas eu já tive uma experiência negativa com um profeta. Talvez você já também tenha tido uma experiência negativa com alguém que você se relacionou no namoro, no casamento e não deu certo, e nem por isso você deixou de casar de novo. Pastor, mas esse negócio é muito sério. Não tem coisa mais séria que a salvação, irmãos. Quem aqui além de mim acredita que está salvo? Lá só 30%, acho que aqui vai ser um pouquinho mais. Quem aqui acredita que está salvo? Quem acredita aqui que está salvo? Você acredita? Como é que você sabe? Apareceu um anjo para você com um protocolo, número, matrícula só. Essa aqui é a escritura da tua casinha espiritual, lá no céu. Imposto isento, rua de ouro, muros de jaspe, Lamborghini espiritual na garagem. Alguém teve essa experiência? Como é que você sabe que você está salvo? Então a gente não tem dificuldade de tratar e de falar da salvação. Por que a gente tem dificuldade de tratar e de falar dos dons espirituais? A Bíblia diz em 1 Coríntios 8,16 que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros.
Então nós temos certeza da nossa salvação pelo testemunho interior aqui dentro. Aqui dentro algo fala dentro de nós. O teu nome está escrito no livro da vida, porque você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, e você vai passar a eternidade com Ele. É aqui dentro. Então, se mover nos dons não é diferente, irmão. Há um testemunho interior aqui dentro de nós, que nos impulsiona a agir como salvos. Assim como no Antigo Testamento existia a escola de profetas, lembra da história de Eliseu? Existia a escola de profetas. A igreja é uma escola de dons. Então eu quero pedir perdão para Deus aqui publicamente, por pregar tão pouco sobre isso. Talvez se eu pregasse mais sobre isso, nós teríamos uma igreja mais efusiva e mais influente, com mais liberdade, com mais clareza e leveza. Então tinha escola de profetas. Para quê? Para ensinar eles a profetizar. Era para isso que existia a escola de profeta. Assim como tem o querigma hoje que ensina a Bíblia, pastor. Por que não temos uma escola de profeta na igreja? Se temos escola de música, por que não temos uma escola de dons espirituais? Eu vou fazer uma conferência aqui o ano que vem. Quem concorda aqui? De dons espirituais. Porque Deus está trazendo o grande derramamento de Joel, profetizado em Joel capítulo 2 e ratificado em Atos capítulo 2. E nós precisamos estar preparados para que, quando este avivamento chegue, nós tenhamos conhecimento e maturidade para nos mover neste avivamento para a glória de Deus e para ganharmos esta cidade para Jesus. Uma vez o pastor me disse, não, deixa para lá. Quem quer que eu fale? Eu vou falar então. Uma vez o pastor me disse assim: pastor, eu não falo em línguas no domingo à noite, que eu tenho medo que o visitante se escandalize. Eu não falei, mas eu pensei. Eu digo, o que escandaliza o visitante é pastor ladrão, é pastor que trai a sua esposa, é pastor que coloca política acima de Deus, é pastor que não paga a conta. Hoje ainda, estava conversando com o irmão, ele disse, pastor Jean, ora pelo pastor fulano, ora pelo pastor fulano, porque ele está devendo aí 40 mil e está sendo ameaçado. Irmão, nada com dever, eu devo muito. Devo muito. Uma das minhas dívidas que a Sandrinha fez para mim, cadê a Sandrinha? 72 mil reais que eu assinei de boleto. Mas negar conta, irmão, pelo amor de Deus, isso escandaliza. Pastor carnal, pastor que coloca dinheiro acima de pessoas, coloca política acima de Deus. 1 Coríntios 14:12 diz, assim como vós, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O que é isso, pastor? Treinamento. Então, diga para alguém do lado, não negligencie esses dons. Paulo falou para Timóteo, em 1 Timóteo 4:14, Timóteo, não despreze, no grego, não negligencie o dom que há em ti. Ele estava dizendo, o dom já está aí dentro, Timóteo, já está aí dentro, Deus já colocou aí dentro, use. Deus não desperdiça unção, irmãos, Deus não desperdiça nada. Deus nos dá a unção de acordo com a nossa visão e de acordo com a nossa utilização. Por isso ele prometeu boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, para quem cuja visão é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Deus nos dá a unção em 4 níveis, de acordo com os 4 níveis da nossa visão. Quem está me entendendo aqui? Então Paulo estava dizendo, Timóteo, não despreze isso. Quando você lê Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que Ezequiel, ele andou 500 metros no rio, ou seja, 1000 côvados, 500 metros, e as águas deu no tornozelo, mais 500 nos joelhos, mais 500 na cintura, mais 500 no peito, mais 500, aí não teve mais como continuar andando, teve que nadar, irmãos. Se lembra quando você era criança?
Você brincava lá na beirinha, né? Com as tatuíras. A onda vinha, você saía. Tinha medo do mar, aquela imensidão de águas. Você foi crescendo, foi indo um pouquinho mais para dentro. A sua mãe começou a fazer fiasco. Lá na beira, meu filho, sai daí, água por aqui. Sai daí, meu filho, você vai morrer afogado. Aí você via alguém lá passando a primeira coroa. Eu ainda estou na primeira coroa. Eu não sei onde é que ela está, ela se esconde no meio da mensagem, irmãos. Olha só, aí você foi crescendo, foi ficando mais adulto, e a sua vontade era já entrar um pouco mais fundo. Ezequiel não foi diferente, irmão. Não foi, pastor, mas eu estou orando por um avivamento. De repente eu vou estar andando no meio da rua, aí eu vou receber um radug do céu. Querido, só lamento, não vai acontecer. Pastor, eu vim na última vigília, porque eu achei que eu ia receber o radug. Não vai acontecer, irmão. Porque não foi o rio que entrou em Ezequiel, foi Ezequiel que entrou no rio. É você que tem que interagir com essa unção, irmão. É você que tem que buscar, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 14:1, irmãos, buscai com zelo os dons espirituais. É você que tem que ir entrando no rio. Irmão, como que se conhece um crente maduro? Irmão, existem crentes, irmão, que ainda está lá com a tratuirinha, brincando ainda lá e está feliz, fazendo castelinho de areia. 30 anos na igreja, irmão, molhando o tornozelinho no mar. Querido, chegou o tempo em que você, irmão, precisa entrar mar adentro, nas profundezas deste mar, nas profundezas do Espírito, e provar mais de Deus. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Por isso que eu estou nesse propósito de jejum, irmão, porque eu percebi uma coisa naquele jejum de 5 dias, como eu comecei a perder os desinteresses pelo secular, como eu comecei a perder o interesse por algumas coisas da terra, e comecei a me inclinar mais para as coisas do Espírito. É aquilo que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mas no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima, porque você não consegue buscar as coisas de cima por longo tempo, se você não estiver pensando nas coisas que são de cima. Em 2 Timóteo 6, Paulo manda Timóteo despertar o dom que havia nele. Irmão, quem botou o dom para dormir foi o Timóteo. Será que você não botou um dom para dormir? Será que Deus já não usou você em alguma área? Ou será que Deus não quer te dar algo novo? Ou você vai viver igual o crente latinha, crente saudosista? Pastor, eu tenho saudade de 20 anos atrás, porque lá tinha poder, lá tinha oração. Querido, Deus tem algo novo sobre a sua vida. Deus tem um óleo fresco sobre a sua vida. Deus tem um avivamento diferente, irmão, diferente. É o mesmo óleo, mas vem diferente, como ele prometeu para Davi, óleo fresco. Deus vai trazer algo diferente. Não se escandalize, porque não será do seu jeito e não será como foi. Será algo novo, muito intenso, muito violento. Deus vai levantar uma geração de adolescentes apaixonados, de jovens. Primeiro Deus chega para Filipe e diz: Filipe, dá pão para essa galera. E Filipe disse: nós não temos. Aí veio André e disse: ó, tem um menino aqui que tem pão. Está chegando um tempo, irmão, que Deus vai pedir para alguns dar licença. Já que você não tem, deixa eu usar um menino aqui que tem. Deus vai começar a levantar pessoas. E não vai adiantar ficar bicudinho. Por quê? Porque eu e você precisamos interagir com aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Coloca para mim na tela, por favor, Duda. A partir do versículo 8 de 1 Coríntios 12. Paulo aqui começa a falar então da grade de 9 dons. Eu vou estar falando primeiro dos 3 dons de revelação. Paulo começa falando aqui: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Não confunda esse dom com o dom de palavra de sabedoria. Aquele pastor tem o dom da palavra da sabedoria porque ele prega profundo. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também não quer dizer palavras sábias. Aquele irmão, ele fala bonito. Ele fala no grego, no hebraico, no aramaico.
Não, não é esse dom que Paulo está falando aqui. O dom de sabedoria é outra coisa. Pastor, o que é dom de sabedoria? É quando Deus usa alguém para falar de coisas que a pessoa sabe, mas que só ela sabia. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O Wallace, que pregou no nosso penúltimo culto de homens. Deus usou ele para chamar o Messias aqui no altar e disse: sabe aquele visto que não deu certo? O Messias já começou a chorar, porque há um tempo atrás ele tentou ir para os Estados Unidos, não funcionou, não deu certo. Depois ele chamou um outro irmão aqui e disse: sabe, quando você era criança que você queria jogar futebol? O irmão já fez um choreiro jovem, porque era o sonho dele jogar futebol, mas ele era meio fortinho, aí não escalavam muito ele para o time, não. E aí, para não ficar só nisso, porque, irmão, isso é óbvio, né? Toda criança quer ser jogador de futebol, quer ser Neymar, quer ser Messi. Ele disse: sabe, quando você passa na frente daquela concessionária e você olha para aquela caminhonete branca? Aí o irmão não aguentou, irmão. Depois eu fui para a pizzaria com o irmão. Ele disse: pastor, todo dia eu passo aqui na frente de uma revenda de carro e digo para minha esposa: aquela caminhonete branca ali um dia vai ser minha. Eu vou ter uma caminhonete daquela ali, branca. Sabe o que é isso? Dom da palavra da sabedoria. É quando Deus mostra para você que Ele sabe o que você acha que Ele não sabia. Depois aqui fala também de dom da palavra do conhecimento, que também não tem a ver com conhecimento bíblico. Tanto o dom do conhecimento quanto o dom da palavra da sabedoria são fragmentos da sabedoria de Deus. Não é algo adquirido nos livros, como alguns mestres aqui da igreja, inclusive eu gosto de estudar. Tenho mais de 500 livros na minha casa. Esse dom da palavra do conhecimento não é conhecimento porque gravo alguns versículos bíblicos, como estou terminando de ler a Bíblia 18 vezes agora até final do mês de setembro. Não é isso o dom de conhecimento da Bíblia, capacidade de decorar versículos ou de interpretação. Está falando aqui de um fragmento do conhecimento de Deus sobre alguma situação que você viveu, e Deus vem e fala exatamente aquilo que só você sabia. Versículo 10: há outro dom de discernir espíritos. É quando Deus mostra que aquilo que está por trás das aparências. Acho que a maioria das mulheres tem esse dom, né? Que a gente chega com um colega, ela já dá uma olhada assim, já discerne o espírito. O colega vai embora, ela chama: não gostei. Aí você já diz: ai, vem tudo de novo. 3 meses depois, você vai ouvir aquela expressão irritante: eu te disse. Mas ali não é dom, ali já é um talento natural mesmo delas. Elas nasceram diferenciadas. Elas são 2.0, irmão. A gente é mili. Os homens são mili, as mulheres são 2.0. Elas têm uns negocinhos diferentes. Aqui está falando então do dom de discernir espírito. Quando você vê além da aparência, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim, pode manter esse texto aí, Duda. Diz assim: o qual estava o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé o procônsul, ou seja, esse Elimas estava atrapalhando o culto. Paulo tentando ganhar o procônsul para Jesus, e o Elimas atrapalhando. Versículo de número 9 diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Em quem? No mago. Diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de atrapalhar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo aquilo, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Que dom foi aqui, pastor? Dom de discernir espírito.
Tem gente que diz para pastor, tu estava bravo? Eu digo, não, eu estava irado na mensagem, não bravo. Bravo é cachorro. Irado, ira profética. Todo profético ele é meio nostálgico, já percebeu? Todo profeta assim ele é meio estranho. Pastor também é nostálgico. Eu fico pensando, se eu fizesse isso, irmão, eu pregando domingo à noite, alguém quebrando um copinho, só para me irritar. E alguém do lado tentando ouvir a palavra e quebrando o copinho, quebrando o copinho, quebrando o copinho. E eu olhasse e dissesse, ô filho do Satanás, fica cego. Sabe quem que ia escandalizar comigo? Os crentes da igreja. Os crentes chegar depois do culto, pastor, aquela postura não foi de Deus. Irmão, entenda, quem vive no Espírito, vê as coisas com os olhos de Deus. Quem vive no Espírito, quem é espiritual, discerne bem tudo. E um dos dons que a igreja precisa é dom de discernir Espírito. Porque às vezes você olha e diz, está cheio da unção, está cheio do poder. Mas não é, irmão. É espírito de imitação e de exibição. Nós precisamos viver nesse lugar em Deus. Amém? Versículo 3, agora eu vou falar dos 3 dons vocais, ou dons de locução. Versículo 10, diz assim: e a outro profecia, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Deixa eu te explicar para você o que é isto. Quem eram os profetas? Os profetas eram os porta-vozes de Deus. A Bíblia diz que Deus tinha uma aliança tão forte com os profetas, que Deus não fazia nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus tinha uma aliança forte com profetas do Senhor. Deus sempre usou profetas. E o profeta, conforme está lá em 1 Coríntios 14:3, eram usados por Deus para edificar a igreja, incentivar a igreja, que é o dom de exortar, que eles acham que dom de exortar é bater. Não, é o dom de incentivar no dicionário, ou encorajar. E também o dom de consolar. Os profetas estavam passivos a serem avaliados. 1 Coríntios 14, 26, 29, Paulo disse, uns profetizam e outros julguem. Então, irmão, não é qualquer coisa que falam para você em nome do Senhor que você tem que engolir. E não é porque um profeta acerta quase todas que não possa errar. Profeta, você pode analisar sim. Não se emocione demais. Também não descredibilize demais. Teve um profeta que chegou para mim e disse, pastor, Deus me mostrou que você tem uma pomba gira. Aí tinha 2 irmãos do meu lado, eu disse, vocês sabem o que é pomba gira? Eles disseram, não, pomba gira é um demônio de prostituição. Aí eu disse para o irmão assim, quem que mostrou para você mesmo? Ele disse, foi Deus. Aí eu disse, o mesmo Deus que mostrou para você que fulana ia ganhar um menino e ganhou uma menina? Daí ele disse, pastor, você está me julgando? Eu digo, não, jamais. Porque assim como eu já errei pregando, pregadores erram pregando, cantores erram cantando, tocadores erram tocando, profetas erram profetizando. Então não entregue a sua vida de mão beijadinha para o profeta, para profetizar, achando que ele vai acertar sempre. Eu disse, não, meu cheiro, não estou te julgando. Aliás, eu não estou julgando você, eu estou julgando a profecia. Essa profecia de que eu tenho uma pomba, essa profecia não, essa revelação, esse revelamento de que eu tenho uma pomba gira, essa pomba gira deve ser evangélica. Deve ser crente, irmão, porque uma pomba gira que em 31 anos de casado nunca conseguiu me fazer trair, e não que eu nunca tivesse vontade de fazer isso, ou que eu não tinha sido tentado nisso. Se eu já tive vontade até de matar a minha esposa várias vezes, imagina trair. 31 anos de casado. Aliás, vontade de matar eu tenho todo mês. Agora está entrando na menopausa, até está diminuindo um pouco a TPM, mas todo mês eu ficava bolando um plano de como sumir o corpo sem deixar vestígio. TPM, treinamento para matar.
Então, eu estava dizendo para esse profeta: irmão, eu não estou dizendo que você não pode errar. Eu só estou dizendo que não faz sentido o que você está falando. Aliás, se fizesse sentido, eu teria que entregar a chave da igreja agora. Imagina um pastor possuído de um demônio de pombagira, irmão. Se fosse pelo menos um Exu taradinho, agora pombagira, ia fazer ouvir a Bíblia, que isso? No mínimo um Exu taradinho, irmão. Se é para pecar, é com mulher. Pecar com homem. Então, eu trato isso, irmão, com muita clareza, com muita leveza na minha vida. Ai, pastor, é por isso que eu não acredito em profecia. Você está errado. Você já viu muito cantor cantando errado. Hoje a Denise esqueceu a letra, uma parte ali, eu vi. Cadê a Denise? Eu vi. Tu olhou para a Duda olhou, deu aquele sorriso, né, amiga? Eu vi. A gente erra. Diga para alguém do lado: a gente erra. Ninguém, pastor, é por isso que eu não profetizo, que eu tenho medo de errar. Você vai errar. Então chega sondando, irmão. Se Deus está falando algo sobre gestação, não é porque a irmã tem uma barriguinha que você já vai chegar. Esse menino que está no teu ventre, ela vai dizer: que menino, eu fiz laqueadura. Meu marido tem vasectomia, quer que ele me mate? Mas você pode sondar, irmã, olha só. Como é que é essa situação? Deus me mostrou isso, não sei se tem sentido. Você, um profeta, pode fazer isto. Sondagem. Chega sondando. Amém? Então perca esse medo. A Bíblia diz que quem profetiza pela fé, vai pela fé, irmão. Você não precisa ter controle de 100% de acerto. Você não vai acertar 100%. 1 Coríntios, no capítulo... E esse irmão que falou para mim que Deus mostrou para ele, eu reconheço o ministério profético dele. Eu o reconheço como homem de Deus. Eu já o vi sendo usado muitas vezes por Deus. E quando eu era chamado para algumas situações, eu levava ele comigo, porque eu reconhecia o que ele carregava. E o fato dele ter errado uma vez comigo não desqualifica ele como homem de Deus, ou não o qualifica como falso profeta. Não, ele se equivocou, irmão. Só isso, está tudo certo. O que o profeta não pode agora é levar isso para o pessoal e ficar vaidoso e dizer: então a gente vai cortar a relação. Não, irmão, está tudo certo. 1 Coríntios 14, 32 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Tem gente que pensa que dom de profecia é algo descontrolável. Deus me deu profecia, o pastor está pregando, eu já levanto, eis que eu te digo. Você corre um sério risco de eu pedir para você sentar e deixar eu terminar de pregar, para depois você profetizar, se você fazer isso. Porque o profeta, ele tem controle sobre o espírito dele, não de Deus. Então a profecia tem que ser para edificação, não para confusão, não para bagunça. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então o profeta precisa controlar a profecia. Qual o lugar que ele vai profetizar? Qual a hora que ele vai profetizar? Qual a maneira que ele vai profetizar? Para não ofender ninguém. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 1 diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 4 diz: o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5 diz: o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Por quê, pastor? Porque quem fala em línguas edifica só um, mas quem profetiza edifica vários, edifica a igreja. Versículo de número 31: porque todos podeis profetizar. Diga para alguém do lado: você pode ser um profeta. Se você está do lado de uma irmã, arrume isso aí, diga: você pode ser uma profetisa. Porque homens são profetas, mulheres são profetisas. Homens são músicos, mulheres são musicistas. Quando o profeta, eu estava em Florianópolis, o profeta disse: eis que eu te digo, meu filho, tu vai andar de avião. Eu disse: é de Deus. E ele disse: mas a tua esposa não vai. Eu olhei para ele e falei assim: Aí ele disse assim: depois disso você vai enfrentar uma grande crise. Eu disse: não é de Deus.
Crise financeira não é de Deus. Irmão, andei de avião, eu não me lembro se eu fui pregar em São Paulo, minha esposa não pôde ir, e depois de lá para cá eu entrei numa máquina de moer carne financeiramente, e Deus me provou, e eu sabia que era Deus. Eu ganhava um salário mínimo, eu acho que 10 salários mínimos na época, e a minha sogra ganhava um salário mínimo, e eu devia 11 mil reais para ela, que eu fui pedindo emprestado, e sempre que eu ia reclamar, Deus dizia: profecia. Pastor, por que Deus levou você a esse aperto financeiro? Para eu aceitar ser pastor. Porque sabe o que eu dizia? Eu não quero depender de crente. Até que Deus me disse: você não quer depender é de mim. Então Deus usou aquele profeta, irmão. A parte boa eu gostei, a parte ruim eu não gostei. Mas a profecia, irmão, você gostando ou não gostando, irmão, a profecia não é para pedir a sua permissão, e avisando você: se prepare, porque vai vir, vai acontecer. Nós estávamos numa conferência, já falei isso aqui, mas tem gente que não ouviu, vou falar de novo. Nós estávamos numa conferência, numa igrejinha que eu era pastor. Deus levantou uma irmã octogenária. Para quem não sabe, octogenário, eu podia já falar, mas para mostrar para você que eu sei falar bonito também. Octogenária é uma pessoa com 80 anos. Ela levantou com o profeta Esther Ungur, né? Esther Ungur. Disse: nessa noite, meu servo, você vai passar por algo, um desafio de morte muito grande, e eis que eu vou te dar um livramento ainda nessa noite. Assim diz o Senhor. Lá no meu coração eu disse: como? Vou sair daqui e vou direto para casa? Que livramento de morte? No moro do Rio de Janeiro. Fui para casa, recebi algumas pessoas, fomos dormir. No outro dia de manhã, levantei, e a primeira coisa que a gente faz quando levanta, acende a luz do banheiro para fazer xixi. Apaguei a luz do banheiro, passei pela cozinha, acendi a luz da cozinha, fui lá, tapava meus filhinhos, que eu fazia isso. Oxe. Quando eu estou voltando, porque a minha casa era uma casa com 2 pisos, quando eu estou voltando lá do quarto delas, que eu estou passando de volta pela cozinha, eu ouvi um barulho e um cheiro, e senti um cheiro, um barulhinho fazendo aí eu me liguei do cheiro do gás. O gás tinha ficado vazando a noite inteira. E aí eu fui lá, desliguei os bicos, fui lá. Um recado que eu te dou, irmão: nunca tenta contar um testemunho para uma mulher que acabou de acordar. Porque a minha mulher, ela abre o olho e depois de 30 minutos ela acorda. Eu disse: amor, olha só a profecia de ontem, viu, não sei o que. Ela assim: tá, foi dormir. E eu fui para a sala orar, agradecendo e tal. Ela não aguentou, foi fazer café para mim. Eu trabalhava no salão de cabeleireiro ainda, e ela foi fazer café. Quando ela pegou o coador, que ela foi lavar o coador, não sei o que foi fazer, caiu o coador da mão dela em cima do fogão, esparramou pó de café em cima do fogão inteiro. Naquela hora ela ouviu o Espírito Santo dizendo para ela assim: assim estaria toda a tua casa em cinzas, se o meu anjo não tivesse soprado a noite inteira e dissipar esse gás. Ela começou a chorar, foi lá na sala, aguenta aí, foi lá na sala e disse: foi livramento mesmo. E Deus ainda disse que para provar como Ele é Deus, Ele avisou que ia acontecer. Eu fui trabalhar, irmão, Sargento Clail está aqui, é do Corpo de Bombeiros, né? Primeira pessoa que eu atendi no dia, primeira pessoa que entrou foi um sargento do Corpo de Bombeiros. Eu perguntei para ele: cara, o que acontece com uma casa vazando gás a noite inteira, que acende 2 bicos de luz, um dos bicos de luz na cozinha? Ele disse: explosão. Então, irmãos, quem concorda comigo que os dons precisam voltar para a igreja? Quem quer uma igreja que flua nos dons? Não estou falando de meninice, eu estou falando, gente, de uma unção poderosa, onde Deus não só fala, mas Ele cura, onde Deus não só profetiza, mas Ele também dá livramento, onde nós desejamos de todo o nosso coração que Deus volte a ser o Senhor da igreja, se movendo nos dons. Outro dom, gente, variedade de línguas. 1 Coríntios 14:2 diz: porque o que fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende.
E em espírito fala de mistérios. 1 Coríntios 14:4 diz: o que fala em língua desconhecida ou em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Versículo 5: eu quero que todos vós faleis em línguas. Versículo 18, Paulo disse: eu falo mais línguas do que vós todos. Versículo 28 diz: mas se não houver intérprete, ou seja, se essas línguas que está vindo não é profética, Paulo disse: fique em silêncio, falando consigo mesmo. Fale consigo mesmo. Pastor, como é que eu faço para falar em línguas? Seja batizado com o Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para ser batizado? Em primeiro lugar, deseje isto. Segundo lugar, busque isto. Dê liberdade para que isso aconteça. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, se me prometesse um carro, eu não queria. Eu queria falar em línguas. Eu queria ser batizado. E eu não era batizado, vinha às conferências, eu ia lá para frente, pregando de fala, glória, glória, glorificado, glória, 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 batismo, glória, 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 não era batizado. Irmão, aquilo me dá uma frustração. Aí dizia, se vir na tua mente para falar, fala, mas não vinha. E aí, às vezes vinha a língua que o outro irmão está falando, que não, isso é imitação. Aí um dia alguém me disse, não, mas é que o professor é o mesmo, por isso que é a mesma coisa. Não, mas eu quero algo diferente. E um dia eu estava dormindo, de repente, no sonho, eu estava lá, e daqui a pouco fui batizado com o Espírito Santo, no sonho, e comecei a falar em línguas. A minha esposa foi batizada com o Espírito Santo, lavando louça. Sempre que ela quer que eu lave a louça, eu digo, não, ali é o teu lugar onde Deus te pegou. Foi a tua melhor experiência espiritual, irmã. Preste atenção nos sinais. O Espírito Santo pode batizar você que ainda não fala em línguas. Ele quer batizar você. Ele quer encher você. E não interessa se você teve experiências negativas com o pentecostalismo. Não bote essa conta para Deus pagar. Aleluia. Você pode acessar isso. E a outra, a interpretação de línguas. Língua sem interpretação. Língua sem interpretação é o homem falando a Deus, e língua com interpretação é Deus falando ao homem. Atos capítulo 19, versículo 6, a Bíblia diz que impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, ou seja, interpretavam. 1 Coríntios 14, 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 13 diz, por isso o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. A variedade de línguas seguida de interpretação é sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 22, as línguas são um sinal para os infiéis, não são um sinal para os fiéis, e sim para os infiéis. Por isso Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4, diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as pessoas que estavam ali reunidas, aquelas 17 nações, começaram a ouvi-los falar na língua deles. Sabe que dom é esse, irmão? Variedade de línguas e interpretação. Deixa eu falar aqui dos dons de poder. Os 3 dons de poder, que há um pelo mesmo Espírito, versículo de número 9, por favor, coloca. 1 Coríntios 12, 9. Há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Esse dom aqui não é a fé para a salvação, de Efésios 2 e 8, pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé para a operação de milagres. Não é a fé salvífica. Atos 6 e 8 diz, Estevão, homem cheio de fé e poder, realizava milagres e sinais entre eles. Então a fé, irmão, esse dom da fé pode estar misturado por quem está ministrando. Pode estar misturado ao coração de quem está ministrando, ou ele pode estar misturado à oração de quem está sendo ministrado. Atos 14, 8 a 10, diz o seguinte, e estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, ou seja, aleijado, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Versículo 9, este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado. Quem tinha o dom da fé aqui, era o receptor, ele tinha fé para ser curado. Peça esse dom para Deus.
Paulo disse para ele, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. No caso de Estevão, de Atos capítulo 6, era o Estevão quem tinha o dom de maravilhas. Pastor, o que é dom de maravilhas? É o dom de operação de milagres, dons de cura. Há outro pelo mesmo Espírito, dons de cura. Jesus mandou a todos da igreja orar por todos, pela cura. Marcos 16 e 16. Mas nem todos que têm o dom de cura, irmão. Aliás, nem todos na igreja terão o dom de cura. Pastor, é por isso que eu tenho medo. Como é que eu vou saber se Deus me deu o dom de cura? Orando por cura. Por exemplo, eu estava num velório, muito chateado com a morte de um jovem que tinha se enforcado. Ele era da minha célula. E eu fiquei 40 minutos orando em cima do caixão para ele ressuscitar. Sabe o que aconteceu? Não ressuscitou. Por isso, pastor, que eu tenho medo. Sabe o nome disso? Vaidade. Eu já orei por gente que foi curada. Já orei por gente que eu orei num dia e morreu no outro. Alguém quer oração aqui depois? Escuta. Mas a gente fica preocupado com o que? Com o nosso status. Eu estou sentindo de falar algo para aquela irmã, e vai que seja de mim. Que bom, irmão, se for de ti. Só não pode ser do diabo. Eu tenho vontade de orar, mas eu tenho vergonha. Sabe o nome disso? Orgulho e vaidade. E egoísmo. Queridão, Lucas capítulo 9, versículo 2 diz: enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu estava fazendo um jejum de 3 dias, sem água e sem comida. E eu fui ministrar numa célula lá em Tubarão. E lá eu orei por uma senhora que estava com problema auditivo. Ela caiu quando eu orei por ela. Ela foi embora. Quando ela chegou em casa, ela abriu a porta e disse: vocês estão surdos? Para que essa TV dessa altura? Eles olharam para o outro e disseram: ô mãe, a senhora está ouvindo? Ela disse: estou. Deus curou ela, irmãos. Deus curou ela. Eu estava pregando em Florianópolis, numa favela, num congresso de círculo de oração. E no final a gente estava orando, os cantores já estavam cantando. E uma velhinha começou a sair lá de trás assim. E na medida que ela vinha aproximando do altar, o fogo ia caindo, a glória ia descendo. Teve um momento que eu não aguentei, porque eu sei que eu não sou pregador para tudo isso. Eu não sou pregador para esse fogo todo, não. E eu fui no ouvido do pastor e disse: pastor Fernando, o que está acontecendo aqui? Ele disse assim: olha lá para o fundão. Eu disse: o que tem? Está vendo uma cadeira de rodas lá? Eu disse: estou. Ele disse: era dela. 30 anos ela subia esse morro sendo empurrada. Irmão, se você não dá glória agora, eu vou te dar uma bicuva na canela. Pastor, então quer dizer que Deus só usa se a gente jejua? Não, é que quando você ora e jejua, você fica conectado com aquilo que Deus quer fazer, e você não quer nem saber se vai acontecer, você só quer que aconteça, só isso, e é para a glória de Deus, só isso, para a glória de Deus. Não é vontade de ser usado para ser aplaudido, é vontade de ser usado para ver aquela pessoa tendo aquela dor dela sumindo da sua vida, e o nome do Senhor sendo glorificado, e as pessoas entendendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. A igreja moderna que mudou, a igreja se modernizou e se mundanizou, mas Jesus continua santo e continua querendo operar milagres e maravilhas no meio do seu povo. Aleluia. Por último, o outro, operação de maravilhas. Ou seja, é algo que vai além do comum, irmão. Não é orar por dor de dente, não. Isso aí o anador também resolve. É operação de maravilhas, é algo assim extraordinário, que pode acontecer na natureza. Mateus 8, quando Jesus disse: vento, aquieta-te, mar, acalma. E a Bíblia diz que os discípulos se maravilharam. Isso é um dom de maravilha.
Já teve algumas vezes que nós tínhamos programação marcada e os irmãos disseram para mim: pastor, está marcando chuva. Eu disse: segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. Mas um dia a gente estava com a agenda marcada para ir no zoológico de Porto Alegre. Eu digo: segundo a minha palavra, não vai chover. Irmão, foi o dia que mais choveu em toda a minha vida. Eu nunca tinha visto tanta chuva. Eu fui reclamar com Deus. Eu disse: eu mandei você falar? Eu disse: não. Irmão, dom de maravilha não é dom de exibição. É um dom em que você sabe que Deus quer fazer, e você tem certeza que Ele vai fazer. Pode acontecer também com elementos. Atos 19, a Bíblia diz que Paulo, cansado, não tinha condição de orar pelas pessoas, pegava os aventais dele e os lenços e levavam, e a Bíblia diz que as enfermidades fugiam dos enfermos. Já pensou, irmão, que coisa linda? Quantos aqui sabiam que Paulo fazia cocô igual a gente? Você sabia disso? Que Paulo também coçava o narizinho assim escondido? Ou seja, Paulo era um ser humano igual eu e você, irmão. Só que ele vivia numa intensidade de querer Deus, de querer ser usado por Deus, que ele disse: gente, a única coisa que importa para mim é ser achado nele. A única coisa que importa para mim é conhecer Jesus. Eu só quero Jesus. Quando nada mais na terra te interessar, irmãos, você vai se tornar interessante para o reino de Deus, porque Deus vai começar a te usar de maneira poderosa. Eu sonho com isso. Por isso eu falei para minha esposa: por favor, concorda, eu preciso jejuar. Eu preciso fazer o que eu nunca fiz, para entrar num lugar em que eu nunca entrei, irmão. Deus, o povo já está assim, de mensagens bonitas, de blá blá blá, de coisa superficial. Nós precisamos voltar a ver Deus, e nós voltaremos a ver Deus. Te prepare para cultos aqui em que o pastor Jean não vai conseguir nem subir no altar. Tamanha será a glória de Deus. Mas não pense que isso vai vir assim no automático, irmão. Há um preço que tem que se pagar, há renúncias que você tem que fazer, há escolhas que você vai ter que fazer, há renúncias com quem Deus, com igrejas que Deus tem coisas especiais. Ele exige renúncias especiais. Você não vai ser preciso parar de trabalhar, ir para o meio do mato, ficar lá igual um ermitão. Não, querido, eu estou falando que você vai jejuar, você vai ser homem de oração, mulher de oração, porque você vai levantar algumas horas mais cedo. Como você levanta para ir para a academia, você vai e faça isso, que é bom cuidar da saúde, mas você vai fazer sacrifícios espirituais, e você vai acessar o sobrenatural de Deus. Teve um tempo, eu novo convertido, cheguei numa casa, e estava lá um cartomante, tirando a sorte, porque eles tiram a sorte mesmo, né? Tirando a sorte. E quando eu cheguei naquela casa, novo convertido, eu já andava aqui, ó, caçando demônio. Quando eu cheguei na porta, o cartomante disse: alguém chegou lá? Aí foram lá e espiaram. O Jean chegou aí. Eu disse: não estou conseguindo ver mais nada aqui. Operação de maravilhas. Um dia, uma mulher que havia perdido alguns filhos já, alguns abortos, vários abortos, estava para ganhar o seu bebê, e começou uma hemorragia muito forte. Mandaram chamar eu e a pastora, eu e a Márcia. A gente não éramos pastores ainda. E aí, chegamos lá. Quando a gente colocou o pé na porta, sem orar, a hemorragia dela estancou. Ela foi no médico, mesmo assim, para conferir. Chegou lá, o médico disse: você estava com hemorragia? Tem certeza? Ela estava forte, sangrando demais. Já perdi 3 filhos, 3 abortos já. Ela disse: tem nada aqui, nenhum sintoma, nem que teve hemorragia. Eu quero voltar para este lugar. A igreja vai voltar para este lugar. Quantos cultos
irmã Céia, na Uruçanguinha, que eu ia para casa, não conseguia parar de chorar, irmão, parecia que eu ia desidratar. Sabe as irmãs aqui na festa? Multiplica. Eu quero voltar para esse lugar com mais maturidade, com mais intencionalidade, com mais sensibilidade, com mais acessibilidade. As pessoas vão ter acesso, que antes não podia chegar perto de profeta. Profeta era as caras estranhas, caras esquisitas, parecia que não eram humanos. Eu tenho certeza que se alguns aqui pudessem, dariam alguns testemunhos. Hoje de manhã estava o pastor Adriano aqui, ele disse: há uma unção de curar aqui, que está desse lado aqui. E a palavra que Deus botou na minha boca assim para eu falar que é câncer. Por favor, alguém pode vir na frente? O irmão do Regi, que foi descoberto com câncer faz uma semana, duas. Estava 2 semanas, estava aqui, veio desse lado aqui na frente. Ele colocou a mão na cabeça dela e orou. Eu creio que ela foi curada, porque Deus não mostra para envaidecer o profeta. Eu creio que ela foi curada. Ela e o outro irmão que foi chamado na frente. Amém? Fique em pé. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Eu vou estar orando. Jesus vai curar.